Irmãos, boa noite a todos os irmãos que estão aqui, àqueles que estão participando pela internet. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você que está participando de casa pudesse pegar a sua Bíblia, se você não fez isso. Ajeite aí num local que você possa ficar confortável, mas ao mesmo tempo vamos lembrar sempre, como nós lembramos, né, que esse é um tempo também de reverência. Mesmo estando nas nossas casas, não vamos perder essa visão, né, o momento do nosso culto. A todos nós que aqui estamos também, vamos orar ao Senhor. O salmista, no Salmo 122, diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus nos deu o privilégio, né, depois de toda essa situação, de termos um culto presencial, ainda que com um número menor de pessoas, mas nós louvamos a Deus por este momento, por essa oportunidade. Então vamos orar ao Senhor, e em seguida nós vamos louvá-lo com alguns cânticos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor, Deus, por todo o privilégio que nos tens dado nessa terra. Desde, ó Deus, das coisas mais simples da nossa vida, como a alimentação, o vestuário, ó Deus, aquilo que nós temos como saúde física, mas também te agradecemos imensamente, ó Deus, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, dando-nos toda a convicção, ó Pai, de que pela graça do Senhor, pelo sacrifício de Cristo, nós temos a vida eterna. E nessa noite nós estamos aqui para celebrarmos a Ti. Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nosso coração, na nossa vida, traga ao nosso coração, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos nessa noite. Seja, ó Deus, uma palavra de exortação, de consolo. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor haja poderosamente em nossa vida. E abençoa-nos, ó Deus, e que cada momento desse culto, de louvor, de adoração, seja, ó Deus, para a glória do Senhor, para a edificação das nossas almas. Abençoa cada vida, ó Deus, que está participando agora, participarão em outros momentos, que ouvirão, ó Deus, esse culto, participarão, ó Deus, ouvindo os louvores, a Tua palavra. Aos irmãos que aqui estão, ó Deus, traga ao nosso coração, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, afinal Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Boa noite a todos que estão nos assistindo, aos irmãos que estão aqui essa noite. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, né, com alegria. Essa primeira canção, ela é uma canção muito alegre, é uma canção que a gente declara que o Senhor derrotou a escuridão, né, que o Senhor venceu para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então vamos ficar alegres mesmo nesse momento, vamos louvar o Senhor com essa canção, com alegria mesmo no nosso coração. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da
essa graça do Senhor, né? E essa graça tem que nos alegrar todos os dias, irmãos. Todos os dias nós temos que acordar e contemplar essa graça do Senhor sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor nos diz que a misericórdia dele se renova todos os dias. Que nesse dia nós possamos cantar ao Senhor que Cristo vive em mim, vive em você. Aleluia por isso. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Sim, na cruz, oh sim,
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra, te criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
te exaltar, Jesus. Nós estamos aqui essa noite totalmente ligados no Senhor, como um só corpo, Pai. Pai, que nós possamos lembrar essa noite do Teu imenso sacrifício, Senhor, naquela cruz. Que nós possamos olhar para ela nessa noite, Senhor, e lembrar do sacrifício imenso que o Senhor se propôs ali, para que hoje nós pudéssemos estar aqui essa noite e pudéssemos estar Te adorando. Oh, meu Salvador, Salvador Jesus. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, Sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantados estamos pelo Seu amor, Senhor. Quebrantados estamos pela Tua graça. E merecida vida nós temos, Pai. Mas graças ao Senhor, tudo se conquistou. Merecida vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Oh, Jesus, graças nós damos, Senhor. Graças nós damos
por essa imerecida vida que o Senhor tem nos dado. Graças nós damos pelo teu sacrifício. Entregamos esse louvor nas tuas mãos, Senhor. Entregamos esse louvor em tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha essa noite, Senhor, falar aos nossos corações. Que a tua presença, Senhor, seja, Senhor, soberana sobre este lugar. Que cada um aqui possa sentir o mover do teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuando o nosso culto, né, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Nós que temos lutado aí nesses últimos meses, né, com todas as dificuldades, sejam elas de ordem física, espiritual e também eclesiástica na igreja nesse tempo, com as dificuldades para a reunião. Hoje estamos aqui com um grupo de irmãos, né, e também com todos os irmãos que estão participando aí, aqueles que estão participando pela internet. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo tão fantástico, salmo realmente que traz ao nosso coração a expressão da revelação de Deus por meio da natureza. Salmo 19. E nós vamos ler, teremos uma meditação nesse salmo nessa noite, e eu gostaria que, de fato, Deus pudesse ter misericórdia de mim e de nós, e falasse ao nosso coração. Então vamos ler o Salmo 19. Diz assim na versão atualizada: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Queria que todos nós pudéssemos colocar o nosso coração diante de Deus agora, e que você pudesse, que nós pudéssemos, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, e que fale conosco pela sua palavra, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. Vamos ter um tempinho de oração. Eu não sei assim, o que está no seu coração, você que está aí participando pela internet, você que está aqui presencial, mas eu sei que Deus tem algo para a minha vida, para a sua vida, para o meu e para o seu coração. Então vamos clamar ao Senhor nesse instante, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós e fale conosco. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por este momento. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua palavra, Deus, habita em nossos corações. Ó Deus, um dia o Senhor Jesus imprimiu essa palavra em nós, e nós a compreendemos pela graça do Senhor, e podemos, ó Deus, nessa hora, participarmos dela, ouvirmos, que a Tua palavra seja de fato o alento para o nosso coração nessa noite. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse salmo é um salmo muito interessante, um salmo de Davi, e é interessante que quando a gente olha para a nossa própria vida, os tempos que vivemos hoje, os problemas que nós enfrentamos, os momentos atuais, não somente os atuais, mas especialmente os momentos atuais, tem sido um tempo muito difícil. E mesmo com todo o avanço da ciência, muitos
ainda não percebem que há a mão poderosa de Deus por trás de todas as coisas. Aliás, algumas pessoas sequer abrem no seu coração qualquer espaço para que Deus possa habitar ali, ou para que Ele seja compreendido como Deus. E muitos acreditam, inclusive, que não há Deus, né? E outros, como o Nietzsche, diz, né, que Deus está morto. Tudo bem que ele usou essa expressão de uma maneira meio filosófica, ou bem filosófica, mas a questão é que na visão dele, de muitos outros, Deus de fato morreu. Deus não se importa conosco. Ou numa visão deísta, Deus deu corda nesse relógio e foi embora, e a gente dá um jeito de resolver as coisas por aqui. Então hoje falar que Deus se revela, que há uma revelação de Deus, é um problema para muita gente. Que Deus está no controle do mundo, isso é mais problema ainda. Eu saía há pouco, ali fora, estava observando a lua. Eu não sei se alguém que está aqui viu a lua agora à noite, né? Que fantástico. Esse friozinho, não vou dizer frio e gostoso, porque eu não acho frio e gostoso não, né? Mas a questão é que nesse frio, o tempo, o céu está realmente sem nenhuma nuvem, e daí a razão, inclusive, do frio, né, em parte, né? Olhando aquela lua, eu fiquei pensando, Deus, como que Deus se revela? Como que o Senhor se revela? Revela-se de várias formas, né? Mas hoje, falar que Deus se revela, para muita gente é problema. Aí a pergunta é, será que Deus realmente se revela? E se revela, que nós entendemos que se revela, né? Como é que Ele faz isso? Aí eu queria pensar nessa noite sobre 3 maneiras que Deus se revela. Primeiro, Deus se revela por meio da natureza. Deus se revela por meio da palavra, da sua lei, e Deus se revela ao nosso coração. É isso que o Salmo está dizendo, assim, em linhas gerais. Então nós podemos confiar nessa revelação. O salmista, no Salmo 19, descreve de maneira muito fantástica essa maneira como Deus se revela. E como eu disse, Ele se revela de 3 formas. A primeira delas é que Deus se revela com clareza, sem nenhuma palavra. Deus se revela com clareza, sem nenhuma palavra. É interessante que os povos antigos curvavam-se diante de eventos da natureza. Por exemplo, diante do trovão, diante do sol, da lua, e até mesmo de alguns movimentos dos planetas, né? E eu vi essa semana que houve aí uma chuva de meteoros, acho que principalmente no sul do Brasil. E esses eventos da natureza, do cosmos, sempre causou uma espécie de medo e de admiração no ser humano. Claro que com o desenrolar da ciência, né, nós fomos compreendendo um pouco melhor essas coisas, mas não compreendemos plenamente. E nesse meio todo, nós temos especialmente o sol, que é retratado aqui no Salmo 19. O sol, a lua e o firmamento em geral são aquilo que mais nos fascina, mas o sol, especialmente, né, traz uma ideia muito grande para nós. Então, tudo aquilo que era inexplicável no passado, gerava naqueles homens do passado muito medo, admiração, ou às vezes adoração, ainda que fosse uma adoração errônea. Como eles não tinham esse conhecimento que nós temos, viviam daquela forma, né? Hoje nós temos um avanço insofismável da ciência, que relata os fatos, as situações, de maneira que podemos compreender mais acertadamente a exuberância do universo. E Deus se revela assim, sem palavras. Eu vi ontem, aliás, constantemente tem tido informações, reportagens sobre o universo. Eu vi ontem que os cientistas descobriram uma espécie de um anel de estrelas, uma corrente de estrelas, coisa mais fantástica. Há pouco tinha um cântico aqui, que projetaram a imagem de algumas milhares, centenas, sei lá, de estrelas ali. E nós sabemos que esse universo, com toda a sua beleza e exuberância, revela muitas coisas sem nenhuma palavra. É isso que o texto fala. Lá em Romanos 1, versículo 18 até o versículo 30, o apóstolo Paulo está falando que a natureza, né, ele vai dizer o seguinte, que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre eles. Porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. E diz o texto, continuando, por isso tais homens são indesculpáveis. Então, nesse sentido, Deus se revela
com uma revelação que nós chamamos de revelação geral, por meio da natureza, de um simples verme, né? Simples em parte, né? Simples verme até uma imensa galáxia inexplicável. Então, quando nós olhamos para esse lado, o homem, o ser humano, não tem nenhuma desculpa para dizer, isso aí é produto do acaso. Tudo bem que dizem, mas não tem nenhuma explicação. Tudo foi criado por Deus e o revela. E o universo proclama a glória de Deus. Porém, somente o cristão pode deleitar-se na criação de Deus. Somente o cristão. Porque ele compreende essa revelação e ele pode adorá-lo pelos seus grandiosos feitos, como diz a Bíblia. É interessante então que o texto vai dizer que um dia, né, discursa ou revela conhecimento, né, um dia revela conhecimento, outro dia, à noite revela conhecimento, outra noite. A palavra discursa aqui tem a ideia de derrama a fala, sem falar, né? Sugere o borbulhar irreprimível de uma fonte, que está ali. Uma fonte não é silenciosa, mas ao mesmo tempo parece ser silenciosa. Ela tem um barulho constante, tem todo um borbulhar, né? E a ideia aqui é da infinita manifestação dos céus. Nós olhamos, por exemplo, um dia de chuva, um dia onde as nuvens estão extremamente carregadas, uma ventania, um redemoinho. Olhamos um dia extremamente estrelado, e vamos lembrar que o salmista está escrevendo num contexto do Oriente Médio, onde as estrelas em determinadas épocas do ano são vistas de uma maneira muito fantástica. Então a Bíblia diz que os céus fazem ouvir o seu brado, sem, no entanto, dizer uma palavra. Os céus mostram ou revelam a glória de Deus, e é realmente muito importante que o esplendor dos céus esteja apresentado à nossa vista, de forma vívida, demonstrando a imagem de Deus que se revela, como eu disse, na revelação geral. Isso me fascina. Eu acho que se eu tivesse que escolher alguma coisa hoje, depois dos meus 30 anos, que já faz um tempo, tá? Eu acho que eu escolheria fazer um curso nessa área de astronomia, porque eu acho fantástica essa questão do universo, sem, no entanto, conseguir explicá-lo. E o que o salmista está dizendo aqui, a figura que o salmista usa, quando ele diz que os céus é a pregação de Deus, declara a glória de Deus. Por exemplo, nós não conseguimos controlar o frio, o calor, conseguimos controlar um ambiente fechado, mas não um ambiente externo. Nós não podemos provocar a chuva, embora haja possibilidade de fazer chover em determinadas situações, mas não podemos fazer isso de uma maneira a resolver os nossos problemas. Nós não podemos, naturalmente, diminuir o calor, ou o frio. Davi demonstra como é que os céus nos proclama a glória de Deus. Isso é pelo público testemunho de que não foram postos em harmonia por acaso. Para quem passou aí pela escola, que a maioria de nós, sabemos muito bem que se houver um desajuste ali com o Sol, a distância entre o Sol e a Terra, por menor que seja, todo esse sistema vai ter problema. Nós morreremos de frio, ou morreremos queimados, principalmente se relacionado ao Sol. Então tudo foi criado e colocado maravilhosamente pelo supremo arquiteto do universo. Quando miramos os céus, nós não podemos senão sermos arrebatados pela contemplação do mesmo. E olhamos para aquele que é o grande Criador de todas as coisas, pela ordem maravilhosa com que ele distingue os cursos das estações, os corpos celestes. Nós estamos aqui hoje com frio, estou falando da nossa região. Daqui a 2 meses nós estaremos aqui reclamando do calor, muito provavelmente. Nós não temos controle sobre essas coisas, mas sabemos que elas funcionam normalmente. A própria Bíblia diz que enquanto existir mundo haverá verão e inverno, sol e chuva, frio e calor. Essa é a beleza, o esplendor da glória de Deus que se manifesta. É interessante que quando nós vamos para a palavra, nós vemos assim como que Deus se revela de uma maneira fantástica, demonstrando ali tudo que Ele fez. E de fato em toda a terra, diz o versículo 4, se faz ouvir a sua voz. Se a gente sai aqui agora e
vamos para o outro lado do mundo, para o Japão, que está exatamente do outro lado de nós, nós vamos ver que o sol está ali brilhando, no momento que ele tem que brilhar. A lua e as estrelas estão ali. A chuva ou as tempestades, é claro, com alguma diferença de temperatura, né, velocidade de vento e etc., mas estão ali. Deus colocou dessa forma. E nesse meio, aqui no texto, aparece o sol, que domina esse cenário, que é exuberante. E diz que esse sol exulta, ele sobressai, porque o texto fala aí o seguinte, que o sol sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Nós estamos falando do salmista, escrevendo aí cerca de quase 3.000 anos atrás, ele não tinha a compreensão que nós temos hoje da rotação aí da Terra, né? Tá. Ele entendia que era o sol, e na visão natural parece que é o sol que anda, né? Ou que corre, vamos dizer assim, né? Então ele estava com essa visão, é claro. Mas é interessante que o sol sai, na visão do salmista, ou hoje a terra, né, faz sua rotação normal, e o sol sai como noivo dos seus aposentos, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. E sai de uma extremidade a outra, de leste a oeste. Mas uma coisa interessante, não obstante a sua exuberância, a sua potência, ele é obediente. Ele não sai da rota, não sai do caminho. Aliás, a Bíblia fala sobre os mares, que Deus falou com as ondas, ó, vão até aqui e não vão mais. A gente como mineiro, né, eu tive a oportunidade de conhecer o mar, eu já tinha mais de 25 anos. Alguns aqui já nascem com o pezinho lá na praia, né, tiveram o privilégio aí de conhecer mais cedo. Mas para nós mineiros, quando a gente chega no mar, é um negócio fantástico. E de repente eu fui numa região que tinha umas ondas meio violentas, e aquele negócio vem alto lá, fala, agora vai vazar lá na cidade. E tudo cai ali. Aí você vai para a Bíblia, o salmista fala que Deus determinou que as ondas fossem até ali. E dali elas não passam, por maiores que elas sejam, exceto um problema ou outro aí que ocorre aí na natureza, inclusive provocado pelo próprio homem. Então, por maior que seja o sol, por mais importante que ele seja, ou mesmo as ondas do mar, ou os trovões, ou o que for, tudo obedece à ordem de Deus. A natureza não somente revela a glória de Deus, mas também obedece aos seus comandos. Como noivo, o sol sai radiante de sua casa. Na corrigida fala que ele sai do seu tálamo e se regozija como herói. E a ideia aqui do sol é que naquele contexto do Oriente, o noivo saía da sua casa, ia até a casa da noiva, desposava a noiva e a trazia de volta. Se tivesse uma condição de vida boa, numa carruagem, né, a cavalos, ou daquela época, o modelo que tinha, ou de outra maneira, mas ele ia até a casa da noiva e vinha com essa noiva. A ideia do texto aqui é poética. O sol se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Por isso ele fala como noivo. O sol é somente um exemplo, mas a natureza, desde uma ameba até um imenso monstro marinho, revela uma glória de Deus. Da maior galáxia, uma minúscula pedra na areia do mar, nós vemos a glória de Deus. Não tem como fugir dessa glória. Então o salmista está dizendo, Deus revela plenamente a sua glória por meio da natureza, ou seja, ele revela a sua glória sem palavras. Mas o salmista vai dizer, dos versículos 7 ao 10, a clareza da revelação de Deus também acontece com palavras. E aí é interessante como é que ele trabalha isso. A partir do versículo 7, ele muda o tom. Você fala, puxa vida, ele está falando de uma coisa, e fala aqui, né, até o versículo 6, aí depois ele começa no 7, né, e vai caminhando, revelando aquilo que Deus de fato quer que revele. A partir do versículo 7, o salmo muda o tom e passa a falar como Deus se revela pela palavra. Aqui interessante, tem no início, essa segunda parte do salmo. Depois de haver mostrado as criaturas, a ideia do universo, né, ainda que eles falem, e falem de uma maneira fantástica, né? Agora, Deus se revela por sua palavra. O salmista volta-se para os judeus especialmente, e mostra que Deus de fato se revela pela Torá, aqui falando especificamente do Velho Testamento. Deus se revela com um conhecimento mais pleno de si mesmo, por meio da Bíblia.
E quem é que compreende a revelação de Deus? Aqueles que amam o Senhor. A Bíblia, para muitas pessoas, não tem sequer significado algum. Mas quando nós vamos para a palavra e compreendemos aquilo que Deus fez por nós e em nós, aí o versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quem que gosta de lei? Ninguém gosta de lei, né? Só se ela for a favor da gente. Quando é contra a gente não gostaria, por exemplo, de estar com pressa, chegar numa avenida e ter um sinal fechado. Não é? Algumas leis extremamente proibitivas. Nós tivemos aí, sem entrar no mérito dos decretos que nos impediram de reunir. Ninguém gosta de decretos, de leis e etc. Mas é interessante que o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então Deus se comunicou pela sua palavra, comunicou sem palavra e agora ele comunica pela sua palavra. Enquanto os céus dão testemunho acerca de Deus, seu testemunho não guia os homens a ponto de levá-los a compreender a salvação e a temê-lo. Nós tememos a Deus a partir do conhecimento da palavra dele. Tal testemunho só vem a nós por causa da palavra. O testemunho da natureza não revela a glória de Deus a ponto de salvar os homens, é uma revelação geral, mas os torna inexcusáveis no dia do juízo. Não tem como você observar a natureza e não perceber que Deus é Deus. Mas agora a palavra de Deus, a Bíblia, revela-se a nós. Aqui nós temos um sol estrelado acima de nós, um céu estrelado acima de nós, revelando a glória de Deus, lá em cima. Mas nós temos aqui na terra, aqui embaixo, a palavra de Deus revelando a sua glória ao nosso coração, revelando a sua vontade, o desejo dele para a nossa vida. Com isso, o Salmo não impõe apenas admiração e reverência, mas também exige uma resposta do adorador, que ele vai dizer logo no versículo final. Nos mostra toda a exuberância do universo, toda a palavra de Deus. É interessante que o nome revelado de Deus aqui é Javé, o Senhor, e ele aparece 7 vezes nesse período aqui do 7 ao 10. E aí ele trabalha alguns substantivos. Eu vou mencionar aqui algumas coisas. Primeiro ele trabalha a questão da lei, fala que a lei do Senhor é perfeita. Aqui ele está falando da Torá, do Velho Testamento, especificamente dos 5 primeiros livros da Bíblia. O termo para mostrar a vontade revelada de Deus. Deus revela a sua vontade pela palavra dele. Nós não temos como compreender a vontade de Deus a não ser pela palavra. Nós podemos compreender os feitos de Deus pelo universo, mas a vontade é pela palavra. E por isso a Bíblia é segura para nos orientar. Hoje a Bíblia tem ficado no meio de muita gente, das pessoas no geral, em segundo, terceiro plano. Aliás, para muitos ela não significa nada. Mas o texto fala também de testemunho, e esse é o aspecto da verdade atestada pelo próprio Deus. O termo usado aqui é uma declaração pactual, que Deus mesmo é testemunha de tudo aquilo que ele falou. A gente poderia utilizar aqui a mesma ideia daquele texto de Gênesis 15, quando Deus aparece a Abraão, faz um pacto com ele, eles passam por meio dos animais cortados, e há um momento de densas trevas. Então Deus é um Deus pactual. A ideia de testemunha aqui, que Deus deu a sua palavra, ela está empenhada e ela será cumprida. E é isso que Deus está falando. Ele não vai voltar atrás. Mas fala também de preceitos e mandamentos. Indicam a maneira precisa e autoritativa de Deus, de se dirigir a nós com temor e reverência. E ressalta, por fim, a resposta humana que a palavra de Deus exige de nós. Preceitos e mandamentos. Juízos são as decisões judiciais que ele, Deus, registrou com respeito a várias situações humanas. Deus já decretou várias coisas e Deus agirá com juízo. Perfeito? E nesse sentido, então, todos esses substantivos aqui, em conjunto, esses termos demonstram o propósito prático da revelação. Qual seja,
aplicar a verdade de Deus aos ouvintes, suscitando reverência inteligente e confiança bem fundamentada, obediência bem pormenorizada. É interessante que eu ouvi recentemente alguém falando que aqueles mandamentos que Deus insistiu neles e repetiu várias vezes, é porque Deus quis cercar aquela área da nossa vida com muito cuidado. Uma delas tem a ver com a questão financeira, uma outra tem a ver com a questão sexual. A gente pode observar que a Bíblia está relatando isso de várias maneiras. Uma outra, a questão do culto. Ele impõe vários mandamentos, porque aquilo é de suma importância para Deus. Então, a ideia da revelação, seja a natural, mas principalmente a palavra, é aplicar a verdade de Deus aos ouvintes, suscitando reverência inteligente, não uma reverência burra de qualquer jeito, mas inteligente, pautada na palavra, e confiança bem fundamentada na palavra, além de uma obediência pormenorizada aos detalhes da palavra. Eu não preciso entrar nisso, mas a gente tem uma história, por exemplo, de Nadab e Abiú. Nós temos situações ali no Velho Testamento, em outros momentos, que tentaram fazer as coisas contrárias à palavra de Deus e tiveram problemas. Deus exigiu pormenorizadamente algumas atitudes, alguns comportamentos. Mas o Salmo vai continuar usando, e agora ele vai usar alguns adjetivos, vou citar alguns. Ele fala de perfeito, descreve a vontade de Deus. Se nós vamos lá para Romanos 12, 2, ele vai dizer no final que a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável. Com essa palavra, essa palavra perfeita, Davi quer dizer que se uma pessoa é devidamente instruída na lei de Deus, ela não carece de nada que seja indispensável à perfeita sabedoria. Se ela conhece a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, ela vai viver na perfeição dessa palavra, vivendo aquilo que Deus tem para ela, que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Mas o texto continua dizendo que é fiel, fala dos seus testemunhos, né, a sua palavra, aquilo que é firme, que é confirmado. Aliás, o texto no Novo Testamento vai dizer lá em Tiago que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Então a ideia aqui de fidelidade é de algo que é firme, confirmado, cimentado, fundamentado. Mas ele continua dizendo também, ele usa outro aqui que é o reto, aquilo que é moralmente direito, aquilo que é certo. E aí o salmista deixa isso claro, os preceitos do Senhor são retos. São retos. Davi acrescenta aqui ainda, que os estatutos de Deus alegram o coração. É muito ruim quando a gente encontra pessoas que estão realmente tendo muita dificuldade para cumprir os preceitos do Senhor. Eu vou explicar isso. Claro que nós todos temos dificuldade de andar corretamente diante de Deus. Todos pecamos. Mas tem gente que acha custoso demais, é penoso demais. O apóstolo João diz lá na sua primeira carta que Deus é amor e etc. E fala que os mandamentos de Deus não são penosos. Nós até podemos penar para cumpri-los, no sentido de termos a nossa dificuldade humana, mas é nosso desejo cumpri-los. E Davi então deixa isso claro, que os estatutos de Deus alegram o nosso coração. Isso implica que não há outra alegria que seja verdadeira e sólida, senão aquela que procede de uma boa consciência. Gente, nada vai produzir uma alegria maior na nossa vida do que ter uma consciência boa. E dessa nos tornarmos participantes quando somos profundamente persuadidos de que a nossa vida é agradável e aceitável a Deus. Sem dúvida, a fonte da qual a genuína paz de consciência flui é aquela fé que graciosamente nos reconcilia com Deus, aquela fé que nós temos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas é interessante que ele continua dizendo, mais à frente, né, que os mandamentos são puros, puro e límpido, que dá na mesma. Pela expressão aqui, a ideia é temor de Deus. Nós devemos compreender que o modo como qual Deus deve ser servido, e portanto, é tomada em um sentido ativo para a doutrina que nos prescreve. Deus exigiu como é que Ele quer ser servido.
Os seus mandamentos são puros, límpidos. Mas ele vai dizer mais à frente que eles são verdadeiros e justos. Ele fala dos juízos de Deus. Deus julga com justiça. Agora, o problema qual é? A justiça de Deus alcança não somente os nossos atos. A justiça humana aqui alcança apenas os atos, não as nossas intenções. A justiça de Deus não. Ela alcança atos, mas principalmente ela alcança as nossas intenções, os nossos motivos, o porquê. Evoca a ideia de um julgamento inteiro, sem maquiagem ou algo incorreto, alguma prova mal produzida, não. E aí ele vai utilizar agora alguns verbos. E ele usa aqui, eu quero pensar nos 4 primeiros aqui. Ele fala de restaura, de sabedoria, alegram, iluminam. E eu queria que você me acompanhasse aí nesse sentido. Ele fala, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Olha que coisa interessante. Então, ele fala que primeiro a palavra de Deus restaura. Lá no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Gente, uma pessoa que ama a Cristo verdadeiramente, que segue a sua palavra, tem a sua alma restaurada, mesmo diante das dificuldades. Mas fala que dá sabedoria aos simples. O salmista já disse isso. Fala, eu compreendo mais do que os meus mestres, porque eu medito nas tuas palavras. Gente, uma pessoa que obedece à palavra de Deus é sábia. E vai dizer que alegram o coração, aí no versículo 8. Quando nós obedecemos a Deus, isso traz alegria para o nosso coração. Mas mais à frente ele vai dizer que ainda ilumina os olhos. A palavra de Deus diz que, o próprio Deus falando, né, no Salmo, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Todos esses termos, irmãos, demonstram como Deus é e age. E anda na contramão, né, do sistema mundano que nós vivemos. Deus não quer que vivamos dessa forma. Então, nessa segunda cláusula, o salmista declara que todo aquele que se entrega a Deus para observar a norma de justiça que ele prescreve, não perde seu tempo em lutar, visto que ele granjeia para si um grande e rico galardão. Ele sabe que é ali que está a sua alegria. Então, a palavra de Deus, quando absorvida por nós como verdade, é doce, é desejável como mel. É interessante que o mel, para aquele povo do Oriente especialmente, era o que eles tinham de mais gostoso. Talvez hoje, eu e você temos um churrasco, né? Uma pizza, o pão de queijo, um doce específico, né? Pudim. Mas para eles, naquele contexto, era a alimentação mais assim, fantástica que se tinha. E eles então falam, que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor permanece para sempre, e os juízos do Senhor são verdadeiros. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Então ele fala de duas coisas, o valor e o sabor. Mais valioso do que o ouro e mais saboroso do que o mel. Então Deus se revela pela natureza, pelo universo, sem palavras. Deus se revela com a sua palavra, mas Deus se revela com clareza também no coração do adorador e chama por uma resposta. Os versículos 11 a 14 vão dizer isso. Nessa sessão o salmista demonstra como a lei mosaica definiu certas distinções internas e externas sobre o pecado. Mas essa mesma lei deixou claro que não pode haver nenhuma tolerância com o pecado. É interessante que a Bíblia trabalha, eu posso e tenho consciência do meu pecado e tenho consciência de que eu peco, mas eu não posso ter tolerância com o meu pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o salmista vai dizer exatamente a partir do versículo 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O que o salmista está dizendo aqui? Ele reconhece que uma falta pode ser oculta. Aqui não está falando de ser pequena, de ser uma falta, né, pequena demais, mas de ser costumeira. Não é às vezes alguma coisa que a gente nem sabe,
pode até ser, mas é aquela falta que a gente acostumou com ela e não considera como falta. Senhor, me absolve dessa falta que está passando batido na minha vida. Eu preciso lembrar que ao meditar naquilo que Deus é e faz, ao ver o universo, ao ver a sua palavra, eu não tenho outra alternativa senão me voltar para Deus em obediência, em adoração, perdão, e em obediência. Aliás, não tem como adorar sem ser obediente. Tá? E todo aquele que é obediente vai caminhar para a adoração. Deus atribui grande gravidade à motivação dos nossos corações, como eu disse. Não são só os nossos atos, mas a motivação. Interessante que ele fala que da soberba guarda o teu servo. A soberba é algo que rondava o salmista, Davi. Mas a soberba ronda a mim, ronda a você. Quantas vezes somos faltosos e nem nos damos conta disso? Precisamos avaliar a palavra que sai da nossa boca. Precisamos avaliar a palavra de Deus com mais cuidado. E pedirmos a Deus que nos mostre o que realmente tem ocorrido com o nosso coração. Porque o nosso coração, embora transformado por Cristo, ele é enganoso, como diz o profeta Jeremias. E o Salmo termina, não com uma nota de se evitar o pecado, mas de oferecer a Deus a resposta apropriada à mente humana. Se você observar aqui, os últimos versículos do Salmo, ele vai dizer à frente, né? Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Ele utiliza a expressão Senhor aí com todas as letras maiúsculas, né? Rocha minha, Redentor meu. Então agora ele traz aí essa questão de oferecer a Deus a resposta apropriada à mente humana, as palavras dele, com sacrifício puro e agradáveis. Ele diz aí que sejam agradáveis. Daí o próprio texto de Romanos 12, 1 vai dizer isso, né, que nós temos que oferecer a Deus sacrifícios, culto, né, racional, sacrifícios agradáveis, sacrifício puro. Deus é tratado aqui não como um acusador agora, pelo salmista, ou como juiz, mas como seu refúgio. Ele vai dizer, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É interessante, não há como o salmista já se referiu em outro lugar, né? Nenhum sacrifício que agrade a Deus mais do que um coração quebrantado e contrito. Não há. Aliás, o próprio salmista fala assim, se eu só gostasse de sacrifícios, de ofertas, eu ia oferecê-los ao Senhor. Como é que eu e você respondemos à adoração a Deus, em adoração a Deus? Respondemos pelos grandiosos feitos dele no universo. Uma palavra que é falada a nós sem nenhuma palavra. Uma voz que chega a nós sem nenhum som, mas que se faz ouvir por todos os lados. Pela exuberância, né, desse cosmos, mas também nós adoramos a Deus pela perfeição da sua lei. A lei do Senhor é perfeita. Pelos seus estatutos, pelos seus juízos. Aí nós temos duas atitudes, e duas opções na verdade. Nós nos rendemos diante da palavra, em obediência. Não massageamos o pecado, nosso ego. E nos rendemos, além de nos rendermos em obediência, nós vamos amar a lei do Senhor e vivermos essa lei. O salmista escreve esse salmo, ele escreve de maneira poética, assim como todos os livros poéticos da Bíblia. E ele está tratando dessa natureza, assim como nós, quando conhecemos a Deus, também podemos ser artistas. Podemos compor músicas, poesias, podemos expressar de diversas formas aquilo que Deus é. Mas o que mais interessante que há aqui é que ele termina dizendo, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Vendo tudo isso, Senhor, que o Senhor é um Deus que cuida de mim, de nós, é o Deus que livra-nos da grande transgressão, ou ficarei livre da grande transgressão. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu Redentor, o Senhor é aquele que me ama. Ele não é o nosso juiz, quando amamos a Cristo, Ele é o nosso Redentor. Que o Senhor nos ajude a percebermos a glória dEle revelada de maneira muito clara na natureza. A glória dEle revelada muito claramente na sua palavra. E precisamos perceber e ver a glória dEle revelada em nós, nos levando a arrepender dos nossos pecados e a glorificá-lo. Eu queria encerrar este momento, orando ao Senhor nessa noite.
E eu gostaria que você colocasse seu coração diante de Deus. Você que está na sua casa, os irmãos que estão aqui, você que está aqui, se pudesse colocar em pé por um instante, nós vamos orar ao Senhor. Vamos colocar diante dele a nossa vida agora. Pedindo ao Senhor que nos faça olhar para a natureza que revela a glória de Deus, mas que principalmente nos faça olhar para a sua palavra, uma palavra que revela o conhecimento de Deus, da lei do Senhor, e que possamos olhar para dentro de nós, compreendendo que Deus revela-se a nós interiormente. Aliás, a palavra de Deus deixa claro, lá em Romanos 8, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos orar. Eu não sei qual é a dimensão da sua vida em relação à palavra de Deus. Se você tem lido essa palavra, meditado nela, qual que é o reflexo da glória de Deus que eu e você conseguimos ver na natureza, no universo? Nesse que nós conseguimos ver aqui, um pedacinho dele, né? Especialmente os céus que nós conhecemos hoje. A noite escura ajuda a ver as estrelas. Se não tivesse o sol e noite, né? Dia e noite, os homens do passado não iam entender o universo como nós entendemos hoje. Nós vamos pedir ao Senhor que revele-se a nós. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra se revela a nós, na escrita, na Bíblia. Revela toda a Tua vontade. Mas o Senhor também tem se revelado a nós, ó Deus, e aos homens em geral, por meio da natureza. Por essa razão, os homens são inexcusáveis. Mas nessa noite eu clamo ao Senhor também, ó Deus, que o Senhor esteja se revelando ao nosso coração, trazendo a cada um de nós, ó Deus, a compreensão correta de quem é o Senhor, de quem somos nós, dos nossos erros, e levando-nos, ó Deus, a compreendê-los, arrependendo de todos os nossos erros, absolvendo-nos, ó Pai, daquelas faltas que às vezes são rotineiras na nossa vida. Seja de fato nosso ajudador, revelando-se ao nosso coração, Deus, para que possamos amar essa palavra, que é mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Deus, em guardar essa palavra, a grande recompensa. Quando guardamos a palavra do Senhor, somos mais do que bem-aventurados. Obrigado por tudo. Nos ajuda, Deus. Abençoa os seus filhos. Abençoa a tua igreja. Dá-nos uma semana na tua presença, que possamos ser sempre edificados pelo Senhor na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão participando conosco. Nós vamos louvar ao Senhor com a última música, e você que está participando conosco aí pela internet, Deus possa abençoar o seu coração, os irmãos que estão aqui, que haja de fato na sua vida, na nossa vida, algo que seja sublime, a palavra do Senhor sendo cumprida no nosso coração. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Encerramos assim com essa música. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele
Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, eu te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Aleluia. Nós agradecemos a todos que estão aqui presentes, aos irmãos que estão aí acompanhando conosco pela internet. Que todos tenham uma boa semana e que seja abençoado pelo nosso Deus.